1 Timóteo 4, versos 12 a 16. Esse vai ser mais curto, tá? Então, eu pensei aqui em algumas recomendações sobre a pregação bíblica. Não tem como falar muita coisa sobre a pregação, é um assunto muito amplo. Tem um livro ali grande sobre esse livro, né? Sobre o assunto. Aqui eu falo bastante, tá? E os irmãos que se interessarem podem adquiri-lo e ver um pouco melhor. Eu vou falar sobre alguns aspectos só. Vamos ler o texto. 1 Timóteo 4, do 12 ao 16. Ninguém te menospreze por seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te ou dedica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas. Dessa forma, salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos. Orar não quer demais, né? Deus bendito, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, pelo primeiro horário e te pedimos a mesma bênção, Senhor. Que o Senhor nos ajude agora, quando vamos comentar um pouco sobre a pregação da tua palavra. Que o Senhor nos ensine a pregar. Só o Senhor pode fazer isso. Que o Senhor abra o nosso entendimento. Que o Senhor nos dê prazer em estudar a tua palavra e transmiti-la. Que o Senhor nos dê desenvoltura para isso, as condições necessárias, a saúde necessária também, Senhor. E que em tudo o teu nome seja glorificado. Amém. Queridos, eu dividi aqui em duas questões só. Primeiro, 3 tipos de pregação nos tempos bíblicos. E, em segundo lugar, 4 passos para a elaboração de uma pregação bíblica. Tá? Então, nessa passagem que nós lemos, Paulo está falando para Timóteo que ele deve se tornar o exemplo dos fiéis em tudo. Aí ele diz, na palavra, que é no vocabulário, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Mas Timóteo era um jovem pastor na cidade de Éfeso. Em 1 Timóteo 1,3 diz onde ele estava, em Éfeso. E como é que ele poderia alcançar o objetivo de Deus, que Paulo estava dizendo? Se dedicando à pregação como um pastor deve fazer. E no versículo 13, essas expressões que Paulo diz, Paulo estava planejando visitar Timóteo. Provavelmente isso nem deve ter acontecido. Paulo deve ter ficado preso e morrido lá na cadeia mesmo, em Roma. Mas até que Paulo chegasse e desse maiores instruções, Timóteo deveria se esforçar. Na minha Bíblia diz, aplica-te. Acho que na de vocês diz, dedique-se, né? A leitura, exortação e ensino. Essas 3 expressões são 3 tipos de pregação dos tempos bíblicos. Paulo era um fariseu antes de ser cristão. Os fariseus faziam seus cultos na sinagoga. Os saduceus é que faziam seus cultos no templo, lembram disso? E no culto da sinagoga havia 3 momentos de leitura bíblica, ou de pregação bíblica. A leitura propriamente dita foi o que Jesus fez lá em Lucas capítulo 4, versos 14 a 22, lembram? Jesus foi numa sinagoga em Nazaré e o dirigente da sinagoga pediu para que ele lesse um trecho dos profetas. Ele leu um trecho lá de Isaías, sentou-se, porque na sinagoga a pregação não era feita em pé, como a gente faz hoje, mas sentado. Aliás, se vocês pararam para prestar atenção, há mais 2 episódios, pelo menos, que Jesus prega sentado. O primeiro está em Mateus 5:1. Vocês podem conferir depois. O Sermão do Monte, ele se sentou e pregou sentado.
E o segundo é em Lucas, capítulo 5. Jesus se senta no barco de Pedro e prega para o povo que está na praia, sentado. Porque os rabinos daquela época pregavam sentados. É um costume judaico. Quando a questão é importante ou vai demorar, eles se sentam para conversar. E como a pregação deve ser algo muito importante, ele ia dar algumas explicações, ele sentava e pregava sentado. Então Paulo está dizendo para Timóteo aqui: até que eu chegue, faça esse culto assim. Leitura, que era a leitura da lei ou dos profetas, tá? Chama alguém para ler o texto. Segundo lugar, exortação. E é interessante que nós, crentes do século 21, 20 para o 21, pensamos geralmente que exortar é repreender, mas não é. Exortar, você pode conferir no dicionário aí de língua portuguesa depois, significa consolar, animar, chamar ao lado, não é repreender. O nome de Barnabé, por exemplo, quem lembra o que significa o nome de Barnabé? O nome dele mesmo era José, lembram? Aí deram o nome a ele de Barnabé, quer dizer o quê? Filho da consolação. Mas foi, bateu na trave e entrou, tá? Barnabé significa filho da consolação. Tem um dom que é mencionado lá em Romanos 12, que é o dom da exortação. Então Barnabé tem esse dom de maneira tão latente, tão forte, que deram esse apelido para ele, Barnabé, aquele que consola o povo. Exortação, acontecia o seguinte, vocês podem abrir aí em Atos 13, nós vamos ler do verso 14 ao 17. Exortação, Atos 13, 14, achem aí. Exortação era o momento do culto da sinagoga, onde o dirigente da sinagoga perguntava assim: alguém entre os irmãos tem uma palavra de exortação? É mais ou menos a mesma coisa que os assembleanos hoje chamam de saudação. Mesma coisa. Era uma pregação curta e o dirigente dava a oportunidade para alguém que quisesse trazer uma palavra. Quer tivessem combinado antes, quer não. Não é assim que funciona? Aqui, assim também? Na minha igreja, a igreja de Nazareno, não funciona assim a liturgia. Mas é uma pena. Tá? Isso é bíblico, isso é interessante. Abrindo o texto de Atos, vamos ler Atos 13, do verso 14 ao 17. Olha só o que diz. Mas eles é Barnabé e Saulo, né? Passando além de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. Entraram na sinagoga no dia de sábado e sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, aquela que Jesus fez, sabe? Aquele mesmo evento, aquela mesma parte da liturgia. Os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Então Paulo se levantou e, pedindo silêncio com a mão, fazendo assim, né? Não tinha microfone na época, disse: homens israelitas e vós tementes a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo quando eram estrangeiros na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Aí ele segue pregando. Não vou ler a pregação de Paulo aqui não, só quero mostrar isso, que os judeus chamavam de exortação no culto essa parte que nós chamamos de saudação. Nós não, vocês, né? Que os assembleanos chamam de saudação, que é dar a oportunidade para algum irmão no culto que tenha uma palavra para dar. Não é para inventar, mas se ele tem, Deus dá uma palavra para ele. Aí Paulo está dizendo para Timóteo: até a minha chegada dedique-se à leitura. Não é a leitura de Timóteo mesmo ler, claro que ele tem que ler, né? Como era que ele ia pregar o que não sabia? A leitura, a exortação e ao ensino. Veja que são três palavras diferentes na mesma passagem aqui, que tem relação com a pregação. A leitura, o camarada lia uma passagem bíblica
fazia um pequeno comentário, tipo para começar o culto. A exortação era isso que Paulo fazia, e é interessante que Paulo era muito esperto, né? Cada cidade que ele foi evangelizar, se ele soubesse que tinha uma sinagoga, ele começava a evangelização pela sinagoga. Porque ele sabia, ele era um rabino, ou seja, ele já dirigiu sinagoga. Tá? O rabino é tipo o pastor da sinagoga. Então ele chegava, falava com os irmãos, devia se apresentar educadamente, claro, e ficava sentado, quietinho na dele. Ele sabia que daqui a pouco ia ter a oportunidade de falar. E aí, quando os irmãos. Isso acontece não só no capítulo 13 de Atos, outras vezes acontece também, tá? Tessalônica, Atos 17 também acontece, enfim. Aí, quando o dirigente pergunta, irmãos, alguém tem uma palavra de exortação, uma palavra de ânimo? Aí, Paulo, pode vir o senhor. Aí, começa a pregar o evangelho na sinagoga. A terceira palavra é ensino. Até a minha chegada, dedique-se à exortação, à leitura, à exortação e ao ensino. O ensino é propriamente o que nós chamamos de pregação ou sermão. Hoje em dia, nós também usamos várias palavras para se referir à pregação. Digamos que amanhã seja aniversário do irmão Valdeir. É amanhã, irmão, teu aniversário? É não. Mas digamos que fosse amanhã. Aí ele convida, olha, amanhã queria convidar todos os irmãos aqui para ir lá em casa. É meu aniversário, a gente vai fazer um bolinho e tudo mais. Aí o pastor, como é o seu nome, pastor? Jonatas. Pastor Jonatas diz, irmão, a irmã, teu nome, irmão? A irmã Alice, prepara uma reflexão para falar amanhã lá na casa do irmão Valdeir. Estamos montando aqui um culto, né? Aí a gente espera que ela pregue lá 40 minutos. Não, Deus me livre, né? A gente foi para comer o bolo. Mas a ideia é pregar de 5 a 10 minutos. A gente chama uma reflexão, não é isso? Por um momento assim. Tem a pregação mais doutrinária, que é a do culto de doutrina. Tem a pregação do domingo à noite. Tem a reflexão, a pregação mais, nós chamamos de devocional. Geralmente na minha igreja faz isso, antes da escola dominical, tem uma pregação de 15 minutos, depois a gente divide as salas por faixas etárias. Então até hoje nós usamos muitas palavras para definir a pregação, diferenciar. É isso. E quando a gente fala a palavra, a gente já sabe que tipo de pregação vai ser e o tempo, não é isso? Vem pregar aqui na minha igreja domingo à noite. Alguém que é convidado para pregar na minha igreja no domingo à noite, aqui no Brasil, ele sabe que não deve pregar nem 15 minutos, que é muito pouco, nem 1 hora e meia, que é muito. É de 30 a 40 minutos geralmente, não é isso? Então, naqueles tempos, nos tempos bíblicos, eles também usavam várias palavras para pregação. Eu estou só falando de 3, mas tem muitas outras. Tá? Segundo lugar, 4 passos para a elaboração de uma pregação bíblica. E eu quero ler 3 passagens bíblicas com vocês. Vai dar tempo. A primeira está em Esdras. Esdras 7. Esdras 7, verso 6 ao verso 10. Esdras 7, 6 diz assim: Este Esdras veio da Babilônia. Ele era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. O rei deu-lhe tudo quanto pedira, pois a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Alguns israelitas, entre eles sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. No 5º mês do 7º ano deste rei, Esdras chegou a Jerusalém. Ele partiu da Babilônia no 1º dia do 1º mês e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês. 15 dias de viagem.
graças à boa mão do seu Deus que estava sobre ele. Porque Esdras tinha se disposto no coração a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar em Israel os seus estatutos e normas. Vamos fazer o seguinte, vamos ler logo as outras passagens, depois eu volto para explicar tudo. Agora vira aí algumas páginas, vamos ler Neemias 8. Neemias, que é o livro seguinte, 8:8. E vamos ler do verso 8 ao 12. Diz assim: desse modo, leram no livro, na lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido, para que o povo entendesse a leitura. Então Neemias, o governador, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis, nem choreis. Pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E ele lhes disse ainda: ide, comei e bebei do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si. Pois este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo: acalmai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si, e para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhes haviam sido explicadas. Por último, 2 Timóteo 2,15. Esse texto é bem famoso, né? 2 Timóteo, abre aí, o acesso aí, estou vendo que o irmão está no celular, é mais ligeiro, né? Muitas vezes. 2 Timóteo 2,15. Vai sair na gravação também. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essas três referências, irmãos, dessas três passagens, eu quero mostrar para vocês que há pelo menos 4 passos básicos para a elaboração de uma pregação. Primeiro, estudar a lei de Deus. O texto de Esdras diz que Deus foi com ele, a mão do Senhor foi com Esdras. Nós precisamos disso, né? Que Deus nos abençoe, para que a gente consiga estudar a lei de Deus. Então não há como pregar sem estudar a lei de Deus. A gente não adivinha. A função do pregador não é inventar nada, é só ensinar o que está na Bíblia. Ah, mas e a revelação? Revelação não é pregação, revelação é profecia. Se Deus quer dar alguma profecia, Ele o fará. Isso não exige em estudo prévio. Deus dá a palavra e a gente profetiza, mas pregação não é isso. Pregação exige tarefa de casa. Então Esdras decidiu fazer isso. Vou estudar a lei de Deus. Aí o segundo passo é praticar a lei. O texto de Esdras 7:10 diz isso, que ele decidiu estudar a lei e praticá-la. Não adianta conhecer a Bíblia muito e não praticá-la, não vivê-la. Ou seja, estudar, mas não viver a palavra de Deus. Viver sem santidade, viver sem uma vida de oração, de dedicação a Deus. Para que nós possamos ensinar, nós precisamos conhecer e praticar. Em terceiro lugar, eu vou recorrer à passagem de 2 Timóteo, a expressão manejar bem. O que é que significa manejar bem a palavra da verdade? Na opinião de alguns irmãos, manejar bem é assim, ó, fazer isso, achar o texto rápido, não tem nada a ver.
Nessa época que os textos bíblicos foram escritos, eles não eram escritos assim encadernados como nossa Bíblia. Eles eram rolos horizontais, deitados assim, de papiro ou de pergaminho, tá? Que é couro, né? Papiro é tipo, nem é palha nem é papel. É tipo se a gente pegasse aquela palha de milho e fizesse um papel prensando aquela palha. O papiro parece com aquela palha de milho, grosso modo. Então, a abertura do texto bíblico era assim, ó. Era um rolo assim, tá? Então, o que é que significa manejar bem? Manejar bem, de maneira geral, significa interpretar bem. Eu vou ler para vocês aqui. A expressão traduzida por maneja bem vem do grego, que o Novo Testamento foi escrito em grego, e significa literalmente que corta reto. Que corta reto. Veja só, seria assim: procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que corta reta a palavra da verdade. Mas o que é que significa? Que a gente vai rasgar a Bíblia? Não. Essa palavra tem relação direta com os sacrifícios do Antigo Testamento e o corte dos animais. Paulo, que era um rabino e conhecia bem o Antigo Testamento, ele sabia que havia, assim como hoje em dia nos açougues, a gente chama os pedaços de boi de cortes, né? Eu quero esse corte, quero essa carne. Para fazer os sacrifícios no Antigo Testamento, eles cortavam direitinho, havia regras para aquilo. Timóteo tinha que dividir bem também a palavra de Deus. Shedd, da Bíblia Shedd, comenta que a palavra pode ter relação com o corte de sulco na terra, entre os agricultores. Aquela vala para fazer o plantio, né? E teria o sentido de não se desviar da verdade do Evangelho, ou seja, manejar bem a palavra da verdade é dividir bem o texto e explicá-lo corretamente, que condiz com toda a Bíblia, a nossa interpretação. Outra estudiosa, chamada Deborah Menkel-Dill, diz que o texto tem outras analogias além das apresentadas. Também pode se tratar de uma máquina abrindo uma estrada em linha reta, ou um pedreiro que corta a pedra para ajustá-la em seu devido lugar. Naquela época, não havia aqueles tijolos de 8 furos, de 6 furos que a gente usa hoje para construir nossas casas, de barro, né? Tijolo de barro. Eram pedras. Então o pedreiro tem que cortar direitinho a pedra para encaixar lá. Hoje em dia é mais fácil, né? Com a colher de pedreiro, dá uma cipodinha assim. Até eu que não sou pedreiro sei fazer aquele corte ali. E a tijolo quebra, ele vai em caixa, preenche o resto com cimento. Então, em terceiro lugar, terceiro passo para a elaboração de uma boa passagem bíblica, de uma boa pregação bíblica, é dividir bem o texto. Estudar a palavra, praticar e dividir bem o texto. A divisão e a interpretação do sermão ajuda o pregador a explicar e ajuda os ouvintes a compreenderem. No texto de Neemias, termina dizendo que, o texto que a gente leu, né? Termina dizendo que o povo foi para casa alegre, porque compreendia o que estava sendo explicado. Quando o povo de Deus entende a palavra de Deus, o que está sendo explicado, o povo de Deus sente alegria. Irmãos, John Stott, um grande pastor, um pregador inglês que já morreu, disse o seguinte: sermãozinho produz cristãozinho. Vocês que pregam a palavra de Deus, caprichem na elaboração e na pregação. E quarto e último lugar, recorrendo ainda ao texto de Esdras, explicar a lei. Estudar a lei, número 1, praticar a lei, número 2, dividir o texto, manejar bem, número 3, em quarto lugar, explicar bem. Fazendo o que Neemias narrou, que Esdras estava fazendo. Ele estava explicando e aplicando, dizendo o que significava. Nos tempos de Moisés aconteceu isso e isso. Para nós hoje,
Deus quer que a gente faça isso e aquilo outro, com clareza. A gente não tem que reinventar a roda, a gente não precisa redescobrir a pólvora, é só explicar a palavra de Deus, porque já é muita coisa. Essa é a nossa função. Eu quero concluir com isso, irmãos, incentivando os irmãos a se dedicarem na interpretação e na pregação bíblica, e que esperemos de Deus os resultados. Sempre que houver bons resultados, a glória deve ser dada somente a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém?